Pronto, Filosofando já está de volta, hoje falando um pouco mais sobre espiritismo e espiritualismo. E, como esse é o nosso tema, eu gostaria de fazer referência àquele livro do Conan Doyle, cujo título é A História do Espiritismo, porque parece que a partir daí é que começou a haver essa confusão entre termos, né? Espiritualismo e espiritismo. O que poderia nos falar sobre isso? Então, Márcia, quando nós estudamos aprofundadamente todas essas questões, nós vemos o quanto que no Brasil aconteceram distorções conceituais com referência à verdadeira finalidade do espiritismo, né? E essas distorções permanecem até hoje, porque a impressão que dá é que elas foram congeladas no tempo e no espaço e fazem parte de um contexto que, na realidade, elas não pertencem, né? Elas não pertencem. Então, o espiritismo, ele está enquadrado como uma doutrina que surgiu no período que recebeu a denominação de moderno espiritualismo, né? Que surge com Emanuel Swedenborg lá pelos idos do século XVIII, final do século XVII e começo do século XVIII. Então, e ao início do século XX, por exemplo, fazendo parte do moderno espiritualismo. Tanto assim que até em alguns livros de Leon Denis, ele vai falar, né, que o espiritismo é neo-espiritualismo, porque eles estavam inseridos neste contexto cultural. Muito bem. Na Inglaterra, o Arthur Conan Doyle, que é conhecido como sendo o autor do Sherlock Holmes, né, das aventuras do Sherlock Holmes, ele se torna, num determinado momento, um espiritualista ferrenho, né? A sua esposa era médium e ele vai estudar, portanto, ele vai começar a estudar, ele vai se interessar pelo espiritualismo. Algumas pessoas dizem que ele é espírita. Eu não sei se ele é espírita. Ele está muito interessado no espiritualismo e também no espiritismo. Como tudo estava começando, então estava se inseria o espiritismo nessas correntes espiritualistas. Então, ele vai escrever um livro que no Brasil, infelizmente, recebeu a tradução errada. Título, né? Do título, porque o título em inglês é A História do Espiritualismo. E foi traduzida numa primeira edição e subsequentes como sendo História do Espiritismo, e não era. Então isso, sem dúvida nenhuma, é o que você está dizendo, contribuiu para essa confusão generalizada de dizer que espiritismo e espiritualismo é a mesma coisa, não é. Né? Então o espiritismo é uma doutrina racional, é uma ciência, é uma filosofia no sentido da busca da verdade, da descoberta dessa verdade, segundo Emmanuel, no sentido da religiosidade, da ética, da moral, é a renovação do cristianismo, ou seja, o cristianismo redivivo, que nós vamos abordar no outro programa, porque faz parte de espiritualismo também, da filosofia das religiões, não é? Certo. Mas sem esquecer de mencionar os precursores dessa ideia espiritualista, que está nesse livro do Conan Doyle, Márcia, que é o Franz Anton Mesmer, que segue na sequência do Swedenborg, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, né? Agora, existe uma coisa interessante com relação ao Mesmer. O Mesmer foi estudado por algumas pessoas do movimento espírita brasileiro no começo do século XX. Então, todas as terapias que o Mesmer utilizava nas suas teorias para a cura de doenças de pessoas, etc., aliás, no nosso site do Filosofia Espírita e Mediunidade.blogspot.com, nós colocamos ali o filme, mas vocês podem acessar também pelo YouTube, a história de Mesmer, um filme muito interessante. Então, toda essa teoria de Mesmer, de cura, foi adaptada e inserida no contexto do atendimento fraterno dos centros espíritas. O passe espiritual, a água fluidificada, isso não faz parte do espiritismo. Isso faz parte do contexto mesmeriano de atendimento às pessoas que estão com problemas de saúde, problemas espirituais e tudo mais, né? Então vejam só quantas inserções foram colocadas aí no contexto
do espiritismo. Por isso que se confunde espiritismo com espiritualismo. E a maioria das casas espíritas utiliza-se, né, do passe, da água fluidificada. Todas, né? E pensando, inclusive, que partiu de Kardec, né? Exatamente. Então, não se encontra nenhum tipo de comentário de Allan Kardec, mesmo na Revista Espírita, acerca disso. Quando ele fala alguma coisa a respeito, ele está sempre fazendo conexões com o mesmerismo. O magnetismo que ele havia estudado. Com o né? magnetismo, que ele era um expert nesse assunto, né? Então, sem dúvida nenhuma, nada tem a ver. Não que não seja válido, veja só, não estamos dizendo que não seja válido, mas não faz parte do contexto do estudo doutrinário e da aplicabilidade desse estudo na reformulação da sua forma de pensar e do conhecimento como um todo, do conhecimento científico, filosófico e religioso, né? Então, vamos dizer assim, o que os centros espíritas fazem hoje, até no que tange, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos. Hoje, nos centros espíritas, dificilmente nós vemos comunicações de espíritos elevados, de uma envergadura moral mais elevada, orientando as pessoas. O que se faz? Atendimento. Atendimento a espíritos necessitados. Então, os espíritos necessitados que estão chegando nos centros espíritas hoje, até por força deste momento que todos nós estamos vivendo, diluiu um pouco o conceito de ciência e de filosofia espiritualista que o espiritismo carrega consigo, para ficar somente no contexto de assistencialismo espiritual e etc., né? Bem, no próximo programa falaremos com certeza dos pontos convergentes entre cristianismo e espiritismo. Isso. Que é um assunto bastante vasto e profundo e que não dá para ser tratado agora em poucos instantes. E nós vamos encerrando por aqui a programa de hoje, sempre fazendo aquele convite para que estejam conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. Pedimos também que se comuniquem conosco, deixem suas opiniões, sugestões, as suas críticas também, porque são muito importantes para nós, através do facebook.com/TV Mundo Maior ou do facebook.com/ceforg. Não se esqueça também de fazer aquela ligação para o 0800 12 18 38. Clube Amigos da Boa Nova. Você estará ajudando a doutrina espírita na sua divulgação. Muito obrigada e até lá. O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.